Oi pessoal, hoje falaremos sobre as configurações de monitoramento do LigaOne. Para acesso a essas informações, devemos clicar no módulo Opções, submódulo Configurações. Feito isso, o usuário responsável por fazer essas configurações descerá a barra de rolagem. Como vocês podem observar, eu tenho várias configurações do sistema e hoje falaremos, como eu disse, um pouquinho sobre as configurações de monitoramento. A primeira opção que nós temos é a opção de usuário e saldo. Aqui o usuário ele consegue verificar a quantidade de créditos disponíveis para as consultas que ele ainda possui no mês. Então eu clico aqui e vai abrir uma janelinha para a visualização desses créditos. A segunda opção que nós temos é a opção de sugestão padrão para configuração de monitoramento. Eu vou abrir aqui uma nova aba, porque vou fechar essa telinha anterior aqui também, essa aba anterior. Quando eu clico em sugestão padrão, olha que interessante, essa sugestão que ele traz aqui para a gente, né, são aquelas opções que irão aparecer toda vez que o usuário for cadastrar uma nova pasta. Então, ao cadastrar uma nova pasta, quando ele habilita as configurações de monitoramento, essas opções aqui, elas já irão aparecer selecionadas para os usuários. Isso de certa forma facilita muito e torna um pouquinho mais rápido esse processo de configuração. Retornando aqui à tela de configurações, nós temos aqui também a seção de Data Cloud Andamentos, que são as movimentações no tribunal ou órgão. E aqui é muito interessante a gente falar um pouquinho mais sobre essas informações, porque a primeira opção que nós temos é do agendador de consultas. Também vou abrir uma nova aba aqui. Vou fechar essa aba de sugestão padrão. E essa seção de Data Cloud e Andamentos, aqui eu consigo configurar os 4 horários em que o sistema fará a busca de forma automática pelos andamentos, tá bom? Então aqui eu posso escolher pesquisar somente em um horário, em 2, eu tenho até 4 opções aqui. Retornando aqui mais uma vez a partezinha de configurações, quando eu clico aqui, eu tenho a segunda opção, que é o histórico de consultas. Então isso é muito comum, isso acontece muito. Às vezes a gente fica desconfiado se a consulta foi feita ou não. Se eu quiser ter acesso ao histórico dessas consultas, eu clico aqui nessa opção de histórico e eu consigo visualizar, eu consigo acompanhar a situação e a quantidade de andamentos que foram encontrados, tá bom? A outra opção que nós temos aqui é a opção de interrupção automática de monitoramento. Essa interrupção automática é muito interessante também, porque vou abrir uma nova aba aqui para explicar um pouquinho melhor também. Abrindo aqui essa aba, olha, toda vez que eu alterar o status, né, do meu processo, recurso ou incidente para suspenso, baixado ou arquivado, significa que deixar essas opções marcadas significa pedir para o LigaOne deixar de acompanhar, deixar de buscar as informações de andamento desse processo. Então aqui a gente já consegue definir essa estrutura e direcionar, né? Olha, toda vez que o processo ele for arquivado, por exemplo, eu quero que o sistema ele pare, ele faça a interrupção automática desse monitoramento e automaticamente irá liberar um crédito para essa busca, tá bom? Nós temos mais algumas outras configurações aqui também, né? E a outra é a de notificações. Nessa seção de notificações, abriu aqui pra gente, né? Isso aqui eu escolho o formato, eu escolho uma regra de como eu quero receber essas notificações. Existe a possibilidade de receber o e-mail com as notificações somente das consultas manuais ou somente das consultas agendadas, ou de ambas as consultas. Eu posso optar por toda vez que o usuário clicar de forma manual para fazer aquela busca de andamentos, receber aquele relatório. Então, você, responsável pelas configurações do sistema, pode vir aqui e escolher qual desses formatos, né, de notificações vocês do escritório irão receber. Uma outra informação de notificação muito importante é como o usuário quer visualizar essa informação. Eu tenho a opção de extrato resumido, que ele vai trazer somente os dados principais da capa e informar a quantidade de andamentos, né, a quantidade de novos andamentos que ele encontrou. Ou eu tenho a opção também
de extrato detalhado. O extrato detalhado, além das informações do extrato resumido, dos dados principais da capa, ele traz também os andamentos, né? Com essa opção marcada, caso o usuário, o responsável que tenha recebido essa informação, ele não precisará nem entrar no sistema para fazer a leitura daquele andamento. Ali pelo e-mail de notificações, nesse extrato detalhado, ele consegue já acompanhar os andamentos, tá bom? É uma opção muito importante também que nós sempre sugerimos, que é essa, de enviar e-mail de notificações somente nas consultas que obtiverem andamentos retornados. Isso é para não ficar enchendo a caixa de e-mail, a caixa de entrada de vocês de e-mail sem informações importantes. Ao marcarmos essa checkbox, significa que eu só irei receber quando o Data Cloud for até o site dos tribunais, encontrar esses andamentos e aí sim, ele vai atualizar a nossa base de dados e vai trazer as informações ali, tá bom? Aqui eu também posso configurar a opção de exibir somente, né, uma quantidade específica de andamentos mais recentes. Então, eu quero receber somente os 5 andamentos mais recentes. Então, toda vez que o sistema for lá, capturar essas informações, nesse e-mail que vocês recebem de notificações, ele só vai trazer os últimos 5 andamentos. É sempre importante também escolhermos, né, delimitarmos, colocarmos um limite aqui, porque se eu deixar livre, toda vez que o sistema for lá encontrar uma informação, ele sempre vai trazer todos os resultados daquela pasta. Então fica um e-mail bem extenso, às vezes é um processo aí com mais de 100 andamentos, né, e fica aquela imagem bem suja. Então é importante escolhermos, né, delimitarmos uma certa quantidade aqui também, tá bom? Enviar e-mail de notificações para... Aqui nós conseguimos configurar sobre quais responsáveis, né, quem irá receber esse e-mail de notificação dos andamentos. Então essa opção de advogados responsáveis dos processos, recursos e incidentes, ela já vem marcada pelo próprio sistema. Quando deixamos marcado essa opção aqui, significa dizer que somente os advogados responsáveis pelas pastas que receberão o e-mail com as notificações de novos andamentos, tá bom? É importante deixar essa opção marcada e é muito legal também adicionarmos, né, novos contatos para receber. Às vezes o advogado responsável por um processo, geralmente como o próprio nome diz, é um advogado, mas talvez seja interessante a pessoa da controladoria receber essa informação, mesmo ela não sendo responsável por um processo. Então aqui eu consigo habilitar essa checkbox de contatos e escolher, adicionar nomes ou alterar nomes, escolher pessoas que são usuários do sistema, tá bom? Para receberem também essas notificações, mesmo não sendo responsáveis por processos, tá bom? Feito essas configurações, a gente salva e fecha, tá ok? Beleza, clicando aqui em salvar e fechar, eu vou clicar aqui em cancelar, né? E vou retornar aqui para aquela nossa telinha de configurações. Nós temos aqui também a possibilidade de visualização de órgãos para captura. Então, quando eu clico nessa visualização de órgãos disponíveis, significa o quê? Eu cliquei aqui, ele vai abrir essa seção de Data Cloud com o status. Então aqui, pessoal, eu consigo verificar e acompanhar o status das consultas. Eu consigo verificar em quais órgãos o LegalOne hoje ele captura essas informações de andamentos, tá bom? Voltando aqui para a seção de configurações, nós temos aqui do lado direito, de Data Cloud de andamentos, movimentações no tribunal, nós temos as opções de Data Cloud diários oficiais, publicações. Vocês irão observar certamente que aqui, né, nós temos algumas opções aqui que certamente elas se assemelham muito a essa opção de Data Cloud de andamentos. Então aqui nós temos o agendador de consultas, né, assim como em Data Cloud de andamento eu consigo escolher em quais horários o LegalOne ele vai buscar pelos diários oficiais, tá bom? Eu consigo visualizar também o histórico dessas consultas e eu tenho uma opção muito bacana aqui, que é essa inclusão automática de compromisso. Eu vou clicar aqui, vou abrir uma nova aba, eu vou fechar essas abas aqui de andamento,
de status e vou vir aqui em inclusão automática de compromisso. E olha só que legal, pessoal. Eu tenho aqui DataCloud diários oficiais, inclusão automática de andamentos. Toda vez que o DataCloud encontrar uma publicação nos diários oficiais, quando essa checkbox está marcada, significa que ele vai fazer o quê? Ele vai criar um compromisso de forma automática de verificação. Tá bom, pessoal? É muito importante lembrar que o Liga One ele não faz o cadastro de prazo, por exemplo, de audiência de forma automática. O que ele vai fazer nesse caso aqui é criar um compromisso de verificação para que o responsável da pasta, após 24 horas da captura dessa informação, entre no módulo da agenda ou entre na própria pasta, na seção de compromissos e tarefas, e ele faça a leitura dessa publicação e aí sim, cadastre o prazo ou cadastre a audiência, tá bom? Aqui, quando eu deixo essa opção marcada, aparecem essas opções aqui também. Então eu posso escolher se a data de publicação será a data do andamento ou será a data de cadastro de compromisso. Eu consigo escolher essa opção aqui também, que significa o quê? Para os casos em que o critério de monitoramento de mais de uma pasta de processo, recurso ou incidente de uma mesma família, eu consigo pedir para ele gerar somente um compromisso ou gerar vários compromissos, tá bom? Para explicar o termo de família aqui, eu posso cadastrar, como todos já sabem, processo, recurso ou incidente. Então, se ele encontrar uma publicação da mesma família, ou seja, uma publicação que diz respeito a um processo, recurso e incidente, quando eu deixo essa opção marcada, significa que o sistema ele vai gerar um compromisso de forma automática para essa família, tá bom? Eu tenho uma outra opção interessante aqui também, que é caso o compromisso seja em dia não útil, eu posso escolher se eu quero utilizar o último dia útil anterior ou se eu quero utilizar o primeiro dia útil posterior. Tá bom, pessoal? Nós temos mais uma informação aqui também, mais uma opção, na verdade, de incluir o superior imediato, Então, eu posso ter essa opção, que aí toda vez que o meu sistema ele criar, ele fizer a inclusão automática de um compromisso, automaticamente o superior daquele advogado, superior imediato, ele também receberá a informação dessa inclusão automática. Tá bom, pessoal? Um detalhe importante. Se eu desmarcar essa opção, ele automaticamente some e desmarca todas essas outras opções aqui pra gente, tá bom? Feito as alterações, eu posso salvar e fechar essas configurações aqui. Retornando para a telinha anterior de configurações, já comentamos sobre andamentos, agora estamos falando sobre DataCloud diários oficiais. Eu tenho também a parte de interrupção automática de monitoramento. Assim como nós temos no módulo, na seção de DataCloud de andamentos, eu posso escolher em que toda vez que eu alterar o status de uma pasta, para suspensa, baixada ou arquivada, eu posso optar para que o sistema libere automaticamente esse crédito e não busque mais sobre essas informações, tá bom? E notificações, essa seção é bem parecida com a notificação de DataCloud de andamentos, Eu vou abrir aqui também uma nova aba, captura de publicações, ele abriu aqui pra gente e como vocês podem ver, exatamente no mesmo formato. O que muda é que aqui eu tenho andamentos oriundos de recortes, ocorrências que não possuem recortes na sua página nem na página anterior, ocorrências que não possuem recortes em sua página ou ocorrências que possuem recortes na sua página, tá bom? Então, como a gente está comentando aqui agora da captura de publicações nos diários oficiais, eu tenho essas opções aqui de recortes ou ocorrências, tá bom, pessoal? E aqui a gente segue o mesmo padrão, Eu posso utilizar por padrão ele encaminhar essas notificações sempre para os advogados responsáveis, ou eu posso pedir para que ele envie somente para um grupo específico de advogados. Alguns escritórios trabalham com o setor de controladoria e é esse setor de controladoria que faz a distribuição dos prazos. Não necessariamente a pessoa responsável pela controladoria, ela é advogada responsável pelos processos. Então é muito importante que a gente entre nessas configurações e indique qual contato irá receber essas informações, tá bom? Retornando aqui,
na tela de configurações, nós temos também a opção de visualização de órgãos disponíveis para consulta e também uma visualização padrão dos andamentos, que ele vai trazer exatamente como nós visualizamos essas informações na seção de andamentos dentro do processo. Tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Até mais.